Curran, cuja pele azul vibrante havia se tornado pálida e sem vida, encolheu-se no canto de sua jaula, enquanto o leiloeiro se aproximava. Seus 6 anos de cativeiro lhe ensinaram que fazer contato visual só atraía punição. O ar estava carregado de medo e desespero enquanto seres de uma dúzia de espécies diferentes invadiam o mercado, negociando mercadorias que variavam de tecnologia ilegal a alimentos exóticos. O leiloeiro, um Vugan de 4 braços, anunciou o lote final do dia com uma voz que ecoou por toda os alto-falantes da estação. Apresentaram Jelahan, uma membro feminina do elenco militar. Se você pode acreditar, ele riu, e a multidão se juntou. Segundo os antigos donos, ela era uma lutadora, e tanto, mas Curran não reagiu. Ela havia parado de lutar há anos, e o tecido cicatricial que cercava suas tatuagens de clã as havia escondido. Um dos seus 4 olhos estava permanentemente fechado devido a uma antiga lesão. O leiloeiro anunciou um lance inicial de 10 créditos, mas ninguém respondeu. Está bem, 5 créditos. Mesmo a esse preço de pechincha, ninguém queria mercadorias danificadas. 1 crédito, com certeza, ela vale um único crédito para alguém. A frustração do leiloeiro era clara, enquanto lidava com lotes não vendidos, cobrindo a papelada e os custos de armazenamento. De repente, uma voz vinda de trás da multidão disse: "Eu te dou um crédito." A multidão se afastou para revelar um homem humano de altura média, com cabelos escuros, com mechas grisalhas e olhos âmbar quentes. Suas roupas eram simples, o traje prático de um transportador de carga. Ele não exibia nenhum ar de riqueza ou status, e a expressão frustrada do leiloeiro dizia tudo. Com uma linha de gel quebrada na mão, o humano se aproximou da plataforma, ficha na mão. Um mercador cruel nas proximidades zombou da ideia dizendo que era a sua oferta. O humano, então, ignorou o comerciante e fixou o olhar em Curran, que pela primeira vez em anos levantou a cabeça ligeiramente com curiosidade. Curran superou brevemente seu medo de humanos que eram incomuns nesta área, e este, em particular, não parecia estar com fome ou repulsa. O leiloeiro pegou o chip de crédito e, a partir de agora, não serão aceitas devoluções ou trocas até a próxima semana, quando a porta da jaula se abriu com um rangido metálico. Curran permaneceu imóvel, antecipando o inevitável empurrão ou coleira que a faria se levantar. Mas, em vez disso, o humano se ajoelhou do lado de fora da jaula e sussurrou: "Meu nome é Ilas. Prometo não te machucar." Ilas esperou ociosamente, enquanto a multidão se dispersava, perdendo o interesse no que percebiam como um gesto feudal. Os 3 olhos restantes de Karan piscaram em confusão, enquanto ela o encarava procurando um indício de traição. "Você está livre agora. Vou te ajudar a sair se você quiser, mas se você quiser ficar aqui na estação, essa também é a sua escolha." A palavra já não significava nada para ela. Água elas ofereciam puxando um. A garganta de Curran estava constrita, e água limpa era um luxo raro para ela. Cuidadosamente, ela avançou sua mão azul e escamosa, com 3 dedos longos, estendendo-se para tocar o recipiente. "Está tudo bem." Ele disse: "É seu." Seus dedos se tocaram enquanto ela pegava a água e ela estremeceu com o contato. Elilas, no entanto, não recuou. Não a agarrou, nem afirmou domínio. Ele permaneceu de joelhos pacientemente e disse: "Eu tenho uma pequena nave. Quando você terminar, a comida na enfermaria." Ilana sorriu tristemente, porque todos deveriam ser livres para escolher seu próprio caminho. Curran falou pela primeira vez, sua voz áspera de anos de abuso. Ele se levantou lentamente, estendeu a mão novamente, e Curran hesitou antes de sussurrar: "Curran, é bom te conhecer." Enquanto se afastavam do bloco de leilão, Curran sentiu uma sensação frágil e aterrorizante que ela não conseguia identificar.
Ilas levou um momento para se recompor antes de continuar. O zumbido baixo dos motores do cargueiro servia como um pano de fundo constante, enquanto Curã se sentava imóvel na beira do pequeno beliche. Elia a havia mostrado este quarto que ela havia nomeado antes de ele deixá-la sozinha. Apesar de seus melhores esforços, a porta permaneceu destrancada. Após 6 anos de cativeiro, ela havia aprendido que a bondade sempre tinha um preço. Um leve toque na porta a fez estremecer. A voz de Elia era suave. "Tenho comida pronta se você estiver com fome", ela disse. Ele permaneceu em silêncio, mas a porta se abriu mesmo assim. Parado cautelosamente na porta, ele colocou uma bandeja em uma mesinha e disse: "Não é nada de especial. Proteína padrão, algumas frutas sintetizadas e refeições de tecido de pulga não são ótimas, mas nutritivas." Ellen ficou de guarda do lado de fora da porta. Curã observava-o cansada. Seu olho danificado latejava com uma dor fantasma que o médico disse que eventualmente desapareceria. A unidade médica da nave tratou suas feridas imediatas, um drone clínico que não fazia perguntas enquanto consertava ossos quebrados e aplicava gel regenerativo em suas feridas. "Por que estou aqui?" ela falou e eventualmente questionou. "Por que você decidiu vir?" enquanto Ilas se encostava na parede mantendo a distância. "O que você quer de mim? Ninguém escolhe sem razão." Ela comentou seu sotaque nativo, fazendo as palavras humanas parecerem mais duras do que o pretendido. "Nada", ele murmurou passando os dedos pelo cabelo ralo. "Ouça, eu fui soldado uma vez e vi muitas coisas quebradas e me quebrei também." Seus olhos âmbar se encontraram, e ele explicou que às vezes ajudar os outros é a única maneira de dar sentido às coisas, embora sua explicação soasse vazia. Curã estendeu a mão para a comida. Seus movimentos rígidos e bem guardados chegarão à estação Meridian em 3 dias. Ilas é território neutro com boas instalações médicas. Você pode decidir seus próximos passos lá. Ele continuou. A IA da nave responde à sua voz. Agora, se precisar de algo, é só pedir. Naquela noite, Curã acordou com seus pesadelos de costume, mas em vez de punição pela interrupção, as luzes da nave suavemente se iluminaram e a voz neutra da IA ofereceu assistência. Ilas nunca mencionou seus gritos, os pesadelos continuaram. Em vez disso, na manhã seguinte, ele a levou em um tour pela seção hidropônica da nave, onde cultivava ervas e explicava calmamente como cada planta funcionava. Quando a mão dele tocou a dela acidentalmente, ela congelou de medo, mas Elas continuou calmamente, explicando que seu clã vivia nas montanhas e que havia cavernas profundas, com formações de cristais semelhantes a essas rochas. Curã ficou parado na porta da cabine, observando com espanto enquanto Elas pilotava a nave através de um campo de asteroides. Evidente em sua expressão, era a primeira informação pessoal que ela havia compartilhado. Gostaria de ver isso algum dia. Ele respondeu simplesmente: eles se foram. Ela fechou brevemente os olhos restantes e disse: sinto muito. Nossos guerreiros não puderam protegê-los. Após uma pausa, ela disse: eu também não consegui proteger as pessoas, não quando importava. A confissão compartilhada pairou entre eles, agindo como nem um vínculo nem um fardo, mas algo entre os dois. No terceiro dia, enquanto as torres reluzentes da estação Meridian brilhavam, eles reconheceram as cicatrizes que haviam suportado. Enquanto Curã tomava sua decisão, sua voz era mais forte do que tinha sido desde seu resgate. Eu quero ficar, ela disse, sua voz ecoando pelo Vascrum. Ela assentiu com a boca ligeiramente curvada em um sorriso. Meu navio não é grande coisa, mas você é bem-vinda a bordo pelo tempo que precisar. Pela primeira vez em anos, Curã escolheu seu próprio caminho, embora pequeno. O mercado na estação Meridian era um festival de cores e sons, sobrecarregando os sentidos de Corine. Ela ficou perto de Ilha enquanto eles,
Enquanto ela atravessava a multidão, ela sentiu uma sensação desconhecida em sua pele. O vendedor de peças deve estar na próxima sessão, disse Ilia, seus olhos se movendo rapidamente entre as pessoas e seu tablet. Então podemos. Uma voz rouca cortou o barulho do mercado perguntando: "Não é inesperado?" Com uma figura imponente bloqueando o caminho, um mercenário Dravenik surgiu, seu rosto marcado, se transformando em um sorriso predatório, ao fixar os olhos em Corine, que instintivamente se colocou atrás dele. Tarus reconheceu elas, sua postura, mudando sutilmente enquanto ajustava sua posição. "Eu não sabia que você estava envolvido neste setor. Vou seguir o rastro dos créditos." A mão de 4 dedos do mercenário relaxou na arma. "Neste momento eles levam a sua pequena companheira, Corinne", ele disse casualmente. "Reconhece essa insígnia na ombreira do touro. É a marca do consórcio, o anel de tráfico que a manteve cativa por anos." "Ela não está à venda", disse Ilia calmamente. Touro riu. "Isso mesmo. A venda implica propriedade. Você não pode vender o que já foi vendido para alguém." "Shhh! Alguém mais", ele disse, puxando um pequeno projetor que parecia oficial e mostrando um documento que dizia: "Esta mercadoria foi comprada por comerciantes do consórcio há 5 anos padrão. Sua aquisição foi ilegal, mas o leilão foi legítimo." Elilas contra-atacou com um erro clerical. Então, o item não foi aprovado para o bloco. Taurus estreitou os olhos e disse: "Entregue-a e esqueceremos as taxas de penalidade." Corine sentiu-se sendo espremida, sua respiração vindo em ofegos curtos e a impossibilidade de escapar do consórcio. Ela se recusou a ceder, insistindo que ela é mais do que uma posse. Ela é uma pessoa com direitos garantidos pela Carta Galáctica. Ao saber que Tyrus a havia zombado por ser uma criminosa de guerra, Geliana, a voz de Elas, endureceu. O tratado foi anulado há 3 anos, quando surgiram evidências de acusações fabricadas. Verifique seus fatos, Taurus. A revelação atingiu Corine como um caminhão de tijolos. Seu povo foi absolvido há 3 anos, mas ela permaneceu em Taurus, resmungou: "Tenho ordens de recuperação e pretendo cumpri-las." O mercenário estendeu a mão para Corine, mas Elias se colocou em seu caminho. Os compradores ao redor recuaram com medo da violência iminente. Quando Taurus alcançou sua blaster, algo mudou em Corine. Não foi um súbito surto de coragem, mas sim uma realização gradual de que esse estranho estava disposto a lutar por ela, não porque ela fosse valiosa ou útil, mas porque ele acreditava que ela merecia ser. Justo quando Taurus estava prestes a brandir sua arma, Corine surgiu atrás de Elas, erguendo-se mais alta do que os 2 homens, apesar de sua falta de medo. "Meu nome é Corine, e eu sou a filha da 7ª caverna." Ela anunciou sua voz, ecoando pelo mercado deserto. "Eu não sou sua propriedade", ela acrescentou, com uma mistura de surpresa e cálculo. 2 pelo preço de 1. Taurus exclamou, e Elas rapidamente manobrou para interceptar, enquanto os alarmes de segurança soavam ao fundo. No meio do caos, Corine e Elas correram pelos corredores de serviço, deixando para trás os suprimentos adquiridos às pressas. Depois do que pareceu uma eternidade, eles se encontraram agachados no porão de carga de um transportador de frete automatizado, onde Elas ajudou a cuidar de um corte em seu antebraço. "Sinto muito", ele disse com uma careta. "Agora te transformei em uma fugitiva." A colônia de Haven não existia em nenhum mapa oficial aninhada em um vale em uma lua, que orbitava um gigante gasoso que abrigava. Ainda não era amor, mas algo igualmente precioso floresceu entre eles enquanto éramos levados para futuros incertos, disse Ilia simplesmente. "Você poderia ter me deixado." Corine estendeu a mão timidamente e tocou a mão de Ilia na penumbra do compartimento.
Ilia olhou para cima surpresa e sussurrou: Obrigada. Fazia 3 meses desde que eles escaparam da estação Meridian. Durante esse tempo viajaram cautelosamente pela galáxia, mantendo um olho em seus perseguidores. Kuran havia se recuperado tanto de feridas físicas quanto espirituais. Mas agora, os filtros hidropônicos precisavam de ajustes novamente. Ilia entrou no pequeno abrigo pré-fabricado que compartilhavam, dizendo: O inverno está chegando, e se não aumentarmos a circulação do calor, vamos perder. Metade das colheitas foi inspecionada por Kuran, enquanto ela olhava para cima da matriz de comunicações, onde estava consertando circuitos delicados com seus dedos surdos. Ela poderia examiná-los esta noite. As válvulas de entrada estavam entupidas devido ao conteúdo mineral da água local. A domesticidade da conversa deles ainda a surpreendia às vezes. Eles haviam se tornado parceiros tão rapidamente, cada um contribuindo com suas habilidades para a comunidade adotada. O refúgio os acolhera sem questionar, cada um carregando cicatrizes visíveis e invisíveis. A habilidade de voar era mais importante do que o desejo de ajudar. Então Kuran ensinou aos residentes mais jovens técnicas de autodefesa que havia aprendido em seu treinamento de guerreira. Mais tarde, naquela noite, enquanto passeavam à beira do assentamento Kuran, parou para admirar o gigante gasoso que surgia no horizonte, suas cores giratórias, lançando um brilho sobrenatural sobre a paisagem. Isso me lembra as cavernas de cristal. Ela sussurrou enquanto Ilas assentia, entendendo o que ela queria dizer, que havia um grupo de crianças na borda do assentamento que havia se aventurado perto demais dos penhascos instáveis que margeavam a borda oeste. Uma das crianças, uma jovem garota Turelan, com pele emplumada, pendia precariamente de uma saliência. Sem hesitar, Kuran usou sua fisiologia Jelan, que evoluiu para terrenos montanhosos, para correr rapidamente até o som e resgatar a criança. Tremendo a criança, agarrou-se a Kuran, enquanto ela saltava para a segurança, sua voz mal acima de um sussurro. Obrigada, sussurrou a criança, sua voz mal acima de um sussurro. Kuran passou tanto tempo definindo-se pelo que lhe foi tirado, sua liberdade, seu clã, sua dignidade, mas agora ela era definida pelo que podia dar. Salvaguarda, bondade e proteção a aguardavam na casa de Elia. O olhar em seus olhos, não de simpatia ou aprovação, mas de um reconhecimento profundo, fê-la prender a respiração. Enquanto se sentavam diante do aquecedor em seu abrigo naquela noite, Elas abriu-se sobre sua história, detalhando seu tempo nas forças da coalizão da Terra, o massacre de civis que ele não conseguiu evitar, e sua dispensa desonrosa por desobedecer ordens. Ele continuou dizendo: "Não acho que nós realmente nos curamos disso." Depois de aprender a criar algo novo, a partir de pedaços quebrados, Kuran inclinou-se mais perto dele no banco que compartilhavam, segurando sua mão na dela. Ele a olhou com curiosidade e ela se inclinou para a frente, pressionando sua testa contra a dele em um gesto tradicional de Jalahan. Eles construíram juntos e ela disse: "Quando meus lábios encontraram os seus hesitantes e suaves, ela não recuou." Pela primeira vez desde sua captura, o toque trouxe conforto em vez de medo, conexão em vez de dor. Haven continuou sua existência pacífica, enquanto dois seres quebrados descobriram que até mesmo partes quebradas podiam se tornar inteiras. Ao amanhecer, uma transmissão codificada veio de um dos sensores externos de Haven, alertando que uma nave do consórcio e uma nave mercenária com a assinatura de Tulsa haviam entrado no sistema. Encontraram-nos. Ilia fez uma careta enquanto estudava o display tático na sala de estar comunitária de Haven. "Devem ter rastreado o cargueiro de suprimentos da nossa última corrida." Ilia grimace, enquanto estudava o display tático na sala de estar comunitária de Haven. Elisa sussurrou para Kuran: "Você está certo."
Haven tem poucas defesas, e seu segredo era sua única proteção. Agora que está comprometido, devemos partir. E Karan virou-se para enfrentar o conselho, dizendo: Esta é a nossa luta, não a sua. Uma mulher idosa balançou a cabeça, sua pele translúcida refletindo a luz da manhã, e disse: Não abandonaremos os nossos. Talvez seja hora de tomar uma posição. Kuran estudou seu rosto, o mesmo rosto que lhe mostrara bondade, quando ela havia esquecido que tal coisa existia. O vínculo deles havia crescido além de apenas sobreviver e se transformado em algo que nenhum dos dois ousara nomear. Então ela concordou e passaram o dia preparando Haven. Haven pode não ter recursos militares, mas seus residentes eram engenhosos por natureza. Eles haviam implantado desativadores de sensores defesas improvisadas, estabelecido crianças e idosos, e os escondido nos abrigos de emergência, abaixo na luz crepuscular. Kuran estava no topo da crista que sobrevoava o local de pouso. Ela observou enquanto duas naves espaciais mergulhavam na estratosfera, enquanto Elilas, parado ao seu lado, examinava sua antiga pistola de serviço pela última vez. Você está com medo? Ele disse. Ele perguntou Kuran. Considerou a pergunta? O medo tinha sido seu companheiro constante por tanto tempo que sua ausência parecia estranha. Não, ela percebeu, não mais. Ela usava as marcas de seu clã recém-pintadas em sua pele curada, não uma restauração do que foi perdido, mas um reconhecimento de quem ela se tornara uma guerreira novamente, mas lutando agora por algo escolhido, em vez de algo imposto. Quando Tuz emergiu de sua nave, flanqueado por guardas armados do consórcio, ele não parecia surpreso ao encontrar Kuran e Ilya à espera. Isso termina hoje, anunciou o mercenário. O consórcio não aprecia ser roubado. Ilas retrucou. Ninguém roubou nada. Então, com um sorriso desdenhoso, ele sinalizou para seus homens prenderem Kuran e qualquer outra pessoa que ousasse interferir. Pouco o mercenário esperava a diversa gama de espécies escondidas na área de pouso, algumas brandindo armas, enquanto outras permaneciam em silêncio, em solidariedade. Sua caça acabou. Os documentos do consórcio estão perdidos sob as emendas dos Estatutos Galácticos. Eu sou legalmente livre como resultado. As leis do meu povo estão sujeitas a mudanças dependendo de quem está encarregado de aplicá-las. Presas como esta não serão notadas se uma aldeia inteira ficar em silêncio, mas se uma nova voz surgisse, as pessoas perceberiam. Uma terceira nave, emblasonada com o emblema dos pacificadores galácticos, desceu das nuvens. A transmissão do refúgio havia alcançado além de seus aliados e a equipe do consórcio em menor número e confrontada com uma autoridade legítima, voltou para sua nave. O último olhar de Taza prometia que isso não tinha realmente acabado, mas, como os pacificadores registraram. Enquanto a festa se espalhava pela cidade naquela noite, Kuran encontrou Elia parada sozinha sob as estrelas, perguntando-se: o que acontece agora, em referência à posição legal de Haven e à independência de Kuran sob a lei galáctica? Seja o que for que decidirmos, Kuran estendeu a mão para ele, um gesto que costumava aterrorizá-la. Agora parece tão natural quanto respirar. Eu nunca te agradeci o suficiente. Ela continuou. Porque você não precisava. Eu sei que ela. Ela se juntou a ele na pergunta e ele se virou para ela com um sorriso aberto e vulnerável. Sua expressão ainda era fresca e nova, mas ela sorriu e disse: Você não apenas comprou minha liberdade, você me mostrou como recuperá-la para mim mesma. Ela colocou a mão no coração dele e, ao fazer isso, ele descobriu o seu próprio. À medida que se aproximavam, ela entrou voluntariamente em seu abraço. Ambos estavam perdidos, cada um acreditando que estavam além da redenção, devido à culpa ou trauma. Em vez disso, eles descobriram algo inesperado, não um resgate, mas uma salvação mútua.
Eu te amo. Ele sussurrou em seu cabelo as palavras simples mais profundas. E eu a você. Sua resposta foi uma frase misteriosa e gelatinosa que desafiava a tradução humana. Era uma promessa de pertencimento que ia além da posse. Enquanto continuavam suas celebrações em Haven, a comunidade que se tornara seu lar também comemorava. Acima deles, estrelas indicavam caminhos para mundos que talvez um dia explorassem juntos. Uma sensação de tranquila certeza permeava a conversa deles, enquanto reconheciam que coisas quebradas podiam se tornar mais fortes nos lugares consertados. Isso não se devia ao valor da quebra em si, mas sim à escolha de curar, de estender a mão e confiar novamente diante de evidências esmagadoras. Foi o ato final de rebelião contra um universo que colocava uma ênfase insalubre na riqueza material em detrimento da bondade humana. No final, não se tratava de conquistar amor. O que importava era ter a coragem de aceitá-lo.